Bom, já estamos aqui começando mais uma live do Barão de Tararé. Vamos esperar aqui os nossos convidados, o nosso público aparecer, especialmente o Altamiro Borges, que vai participar dessa live aqui comigo. Opa! Renata Miele já chegou para a nossa live. Estamos aqui, Renata, esperando a galera chegar para acompanhar e especialmente o Altamiro Borges, que vai me fazer companhia aqui na live de hoje. Renata, a pauta tá tão maluca que nós temos umas... Desde que essa live foi programada, a coisa já andou, já rolou. Que... Vamos fazer bem rapidinho para não estourar o tempo, porque às 11 temos compromisso com o nosso futuro ex-ministro da Justiça e eis que Altamiro Borges chegou. Vou colocá-lo aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Aguardando o Miro entrar na nossa live. Bom, hoje estamos aqui em mais uma live do Barão de Tararé, que está ao vivo no Instagram todas as terças e sextas, às 10h30 da manhã, tratando aí dos temas quentes da mídia. Hoje eu, Rita Casaro, que sou da diretoria do Barão, estou aqui para conversar com o Altamiro Borges, que vai entrar daqui a pouquinho com a gente, sobre as pautas da semana. E a gente começou com o general Ramos dizendo que a mídia não podia dar má notícia, ficar mostrando o caixão, tinha que mostrar o que era bom. E estamos terminando a semana com a demissão iminente do Sérgio Moro. Miro está conosco, seja bem-vindo. Miro, como que tá? Tudo bem, Rita? Como que tá a nossa semana? Eu estava começando aqui a falar com o pessoal que está começando a entrar, que a gente começou com o general Ramos dizendo que a mídia tinha que falar de coisa boa, não era para ficar mostrando números de morte, enterro, hospital lotado, que isso era um absurdo. E aí, como parece que a coisa não pegou, o governo achou um jeito do pessoal mudar de assunto um pouco. E estamos aí com a iminente demissão do Sérgio Moro, se ela realmente se confirmar como se espera daqui a pouquinho, quando a gente estiver terminando essa live. Fala aí, Miro, como que está a nossa vida midiática essa semana? Pois é, o problema é que está difícil dar risada de tanta besteira que esse governo faz, né? Porque o problema é que essas besteiras estão custando um monte de vidas, né? Ontem mesmo, 407 óbitos, é um recorde, é um negócio assustador, né? Os dados que estão vindo de vários estados são assustadores, de hospitais lotados, de falta de lugar para enterrar as pessoas, é uma coisa maluca, governadores tendo que se preocupar com cemitérios, né? Então, infelizmente não dá para dar risada de tanta pataquada que esse governo comete, né? Agora, em certo sentido, o Bolsonaro atendeu o general, né? Ele queria evitar discutir caixão, o Bolsonaro está mandando para o caixão o Moro, né? Então, um assunto mata o outro, né? Que é o que mais se fala nessas últimas horas, é a queda iminente do Moro, né, por N razões, né, o tal problema do diretor-geral da Polícia Federal, que é um cara que Bolsonaro, desde o ano passado, já queria passar a faca, né, é um cara que ele desconfia, o Bolsonaro é um sujeito que dorme com a arminha do lado da cama, né, é um paranoico, desconfia de todo mundo, né, só confia nos filhos dele e olhe lá, se confia no 01, 02 e 03, né? Então vem agora essa história de exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, e em meio a isso, a CPMI de fake news, né?
que pode chegar ao Eduardo Bolsonaro, ao 03, e ao Carluxo, né, o 02. Né? Em meio às investigações que foram autorizadas do 01, do Flávio Bolsonaro, das rachadinhas do Bolsonaro, as famosas rachadinhas do Flávio, não é isso? E agora com a história da PGR, da Procuradoria-Geral da República, autorizar a investigação sobre quem financiou aquele ato em frente ao QG do Exército em Brasília, que o presidente participou. É isso, o general Ramos está sendo atendido, está se falando menos em caixão, infelizmente, devia se falar mais. O que não muda a realidade, né, Miro? A gente continua, a nossa situação, ela só se complica mais, porque essa pandemia, cuja magnitude, na verdade, a gente não conhece, ninguém conhece, nem os especialistas que estão se debruçando sobre isso, os epidemiologistas, as autoridades sanitárias do mundo ainda sabem qual é a magnitude disso. A gente, aqui no Brasil e em São Paulo, especialmente, estamos nós dois no estado de São Paulo, os números são cada dia mais assustadores. Essa pressão sobre os governadores, em especial sobre o governador de São Paulo também, para reduzir o isolamento, que é uma coisa bolsonarista insana, já tem reflexo, você já vê que as pessoas já estão achando que podem se preocupar menos, ao invés de intensificar os cuidados. E junto com isso, nós temos aqui, assim, nós não só estamos vivendo essa pandemia sob o pior governo da história, da humanidade, de todas as galáxias, alguma coisa assim, como a crise política que já vem desde sempre, desde o golpe de 2016, essa crise política que se avoluma, vai e o governo fabricando. Eu não sei em que medida essas coisas são pensadas e etc., mas, de qualquer maneira, a gente continua no meio de toda a confusão e tem o tema da nossa live aqui é mídia, pandemia e pandemônio. O nosso pandemônio é sanitário, político, econômico e a gente não... E, na verdade, enquanto o governo reclama de uma cobertura que mostra muita coisa ruim, o nosso temor, que não é infundado, é que seja muito pior. A realidade é muito pior, né? Você tem matéria aí com os coveiros dizendo: qualquer que seja a ideia que se tenha por aí, eu sei que é pior, porque eu é que estou. O Bolsonaro outro dia disse para não ser questionado porque ele não é coveiro. Aliás, ele deveria ter mais respeito por essa categoria. Não, ele não é coveiro, ele é carniceiro. Ele é carniceiro. Sim, né? Ele é o que produz a situação. Agora, Miro, o que você... enfim, a gente está nessa situação meio em transe, meio em suspenso, porque não se sabe, na verdade, a magnitude da pandemia, o que vai acontecer, como serão as próximas semanas imediatamente, se isso se agrava num nível absurdo, ou se as medidas aí, apesar de todas as dificuldades, conseguem conter. Mas o que você acha do que se desenrola nessa situação para frente no governo? Por exemplo, se confirma essa demissão do Moro. Tem gente que avalia isso como uma coisa positiva, porque, de repente, a classe média lavajatista desiste, que ainda está aí um pouco enganada, desiste do governo. Há quem imagine que tem um recrudescimento desse autoritarismo e violência e responsabilidade até por parte do Bolsonaro. O que você acha que a gente pode esperar aí a partir dessa sexta-feira? Eu acho, Rita, está tudo muito confuso, é um grande nevoeiro, né? Acabei de ler uma bela poesia de Fernando Pessoa, é isso, nós estamos no meio de um nevoeiro, né? A impressão que eu tenho é que, confirmada a demissão, né, do Marreco de Maringá, do Sérgio Moro, o Bolsonaro se enfraquece muito, porque o Bolsonaro, ele tem o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito por circunstâncias, era um político medíocre, que as circunstâncias criadas, né,
e aí o papel da mídia foi muito importante, né? Gerar essa figura, chocar esse ovo da serpente, né? E o Bolsonaro, ele, para se sustentar, ele tem alguns pilares importantes. Ele tem o pilar dos milicos, né, que dão essa racionalidade. Aí está aí o Ramos, né? A vontade do Ramos é que tivesse na fase da ditadura, né, que você não falava nada, né? Então não falava em caixão, não falava em nada, não falava em corrupção dos militares, não falava em nada. Essa que era a vontade do Ramos. A vontade do Ramos era que os jornalistas fossem para o caixão, né? Que a imprensa fosse para o caixão. Essa que é a vontade do Ramos, que é um ditadorzinho, né? Então você tem esse pilar, que são os milicos. Você tem o pilar do Deus Mercado, que a representação é o Guedes, né? O Paulo Guedes, que também está muito enfraquecido, né? Os milicos não ligam mais para o Paulo Guedes, né? O Braga deu uma entrevista para falar de economia, o Guedes nem aparece, o coitado do Guedes, né? Tá morto já também, né? É outro que está no caixão também, né? E você tinha o pilar desse negócio da ética, do lavajatismo, isso que a mídia ajudou a criar, né? Nessa negação da política que a mídia ajudou a criar. Se isso cai, eu estou imaginando um monte de bolsomínio tomando remédio. Eu estou vendo os bolsomínios loucos. Cloroquina? Sei lá, possivelmente cloroquina. O que eles vão fazer da vida? Quer dizer, eles falam mito e o Moro é o super-homem. Agora o mito está brigando com o super-homem. Isso não dá nem história em quadrinho. Que diabo é isso? Os caras vão ficar loucos, vai tudo louco, vai tudo se enforcar, né? Então eu acho que isso fragiliza o governo Bolsonaro. Né? Fragiliza, né? Porque é um pilar importantíssimo desse governo. Um setor da mídia que já estava com críticas ao Bolsonaro, né, em função do seu autoritarismo na política e sua regressividade nos costumes, nos direitos civilizatórios, nos direitos individuais, ainda preservava de bater mais no Bolsonaro, ainda evitava de bater mais pela economia, pelo abutre financeiro, pelo Paulo Guedes e pelo Moro. Se o Moro cai, ontem vendo as jornalistas da Globo News, se o Moro cai, acabou. Porque essa turma amava o Moro, ama o Guedes e ama o Moro. Aí caiu o Moro, aí não tem mais o que falar. Eu estou imaginando o Merval, né? O Merval vai pedir a forca, né? Vai pedir um caixão para o Bolsonaro. Então, eu acho que a impressão que eu tenho é que, se confirma a demissão, o Bolsonaro se enfraquece mais. Você tem muita gente que apoiou nessa onda da ética, né, desse falso moralismo, desse udenismo, que é uma coisa histórica no Brasil, que é mais morista do que bolsonarista. Né? Tanto é que está interessante hoje o Twitter. Né? O Twitter fica Moro, sai Moro. Está uma briga entre eles. Eles estão se matando. Não, tem bolsonarista que está ficando maluco hoje. Hoje não é um bom dia para eles. Tem. Olha, dois detalhes técnicos aqui. É o seguinte, a minha telinha aqui com os comentários deu uma travada. Eu estou com uma pergunta aqui que eu não consigo ver de quem é. Se a gente acha que está mostrando a realidade mesmo, embora haja a reclamação lá do general Ramos, ou se de alguma forma, mesmo assim, está sendo amenizado, porque é isso que a gente já comentou aqui, né? Muito provavelmente a realidade é bem pior do que os dados disponíveis. Mas aí eu não sei se é a mídia que não quer mostrar ou se, na verdade, a gente tem uma insuficiência de dados. Não tem testes, não tem subnotificação, as pessoas não chegam no serviço de saúde, etc. Outra coisa que eu vou pedir aí para os nossos companheiros do Barão que estão acompanhando, me ajudar com o controle do tempo, porque eu acabei ficando aqui uma pessoa sem relógio. E a gente vai... Então a Renata, o Felipe, a galera aí manda um aviso quando tiver faltando aí, porque a gente precisa terminar às 11 para a galera acompanhar a coletiva do nosso ministro. Ex-ministro. Futuro ex-ministro, iminente ex-ministro. Agora, Miro, você tem razão que a gente está vendo uma situação
muito séria. Eu, na minha vida e na vida, acho que de praticamente todo mundo que está no mundo agora, é uma coisa completamente inédita, assustadora, e até por não se saber quanto. Agora, para mim, mesmo que os risos sejam de desespero, é impossível não rir certos momentos assim dessa situação, porque tem que óbvio que não deveria ter, mas tem um composto de insanidade maluco. A gente hoje em dia fica todo mundo debatendo se o remédio funciona, não funciona, em vez de deixar os pesquisadores fazerem os ensaios clínicos como sempre se fez no mundo. Né? Não é novidade isso. Virou fla-flu de medicamento, virou... Como o nosso papo aqui é a mídia, é assim, esse contexto todo, né? Esquecendo o general ditador que quer que dê notícias cor-de-rosa do jeito que ele gostaria. Como que você avalia um pouco essa cobertura aí da pandemia e do pandemônio nesse sentido? Porque me parece uma coisa maluca, artigo a favor ou contra o medicamento. O que você acha disso? Então, Rita, também está querendo te ouvir sobre esse negócio, né? Qual a tua opinião sobre isso? Minha opinião inicial, passeando aí pelos jornais, pelas revistas e pela televisão, tenho ouvido menos rádio. Eu acho que, no geral, a cobertura está sendo uma boa cobertura. No geral, está sendo uma boa cobertura, né? Eu acho que a imprensa tem cumprido o papel de imprensa, de jornalismo, de ir atrás, né? Então você tem... Eu acho que o problema de um número de mortos ou de número de infectados está muito abaixo do que é o real, aí não é um problema, é um problema de subnotificação, é um problema de estrutura, né? Uhum. Então você tem pessoas que morreram que ainda não saiu o teste, né? Mas que possivelmente morreram em função da Covid, né? Mas eu acho que a imprensa tem realizado um trabalho, eu tenho visto Estadão, Globo, Folha, né? Por exemplo, tem muitas matérias perturbadoras sobre o que está ocorrendo nas periferias desse Brasil. O Globo tem produzido coisas muito interessantes sobre o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, pedir isolamento social para quem vive em barraco, quer dizer, é barra pesada, é uma situação dramática, né? O Estadão tem produzido matérias, reportagens muito interessantes aqui da periferia de São Paulo. Então, eu acho que o jornalismo ganha vida, novamente, né? O jornalismo ganha vida, até porque como esses jornais não estão todos amarrados com o Bolsonaro, tem uma parte que está amarrada, inclusive, com grana, né? Chapa branca por mercenarismo, né? Aí quem pode ajudar um bocado a entender esse fenômeno é o Silvio Santos e o Edir Macedo, que entendem bastante disso, né? Uhum. Agora, você tem, como não está tão amarrado, tem mais autonomia para falar, então, para praticar um jornalismo mesmo. E acaba até concorrendo com esse terraplanismo que está presente nas redes sociais. Aí é um terraplanismo das redes sociais, essas maluquices de redes sociais, né? Você vendo esses bolsonaristas malucos, né? Que deviam ser sérios, já que eles acham que não tem realmente, que é uma histeria, que é uma fantasia, deviam tirar a máscara e cuspir um na cara do outro, né? Para ver o que dá, né? Mas essa coisa mais terraplanista, negacionista, ela está mais presente nas redes sociais. A impressão que eu tenho é que o jornalismo ganha vitalidade, né? É interessante, a ciência ganhou vitalidade, né? Os terraplanistas estão meio debaixo da terra, né? E o jornalismo também ganhou vitalidade. Mas essa é a impressão que eu tenho, não sei o que você acha desse negócio. Eu concordo meio que com você, acho que no geral é bom, assim, eu acho que uma coisa que determina isso é que quanta gente voltou a assistir Jornal Nacional, né? Você volta a ver jornalismo do Jornal Nacional, então realmente tem isso, e me parece também que tem essa contradição bastante clara entre a imprensa, os veículos organizados, maiores e menores, e essa coisa estridente que
certamente é minoritária, mas é muito estridente, das redes bolsonaristas, e que são aí, a gente sabe, impulsionadas por robôs e todos os meios aí para se fazerem maiores e etc. Mas existem efetivamente as pessoas, aquelas pessoas que vão para a Paulista com o caixão nas costas, também estão fazendo barulho nas redes sociais. E tem um choque. E você nota, inclusive, que a pregação dessa galera é anti-imprensa, porque eu acho que você tem que garantir a lavagem cerebral mais efetiva, entendeu? Não pode ficar expondo as pessoas. Então, é a Globo Lixo, é a Foice de São Paulo, e o que é uma maluquice, né? Nós que estamos há décadas denunciando a parcialidade da imprensa, pelo ponto de vista de esquerda, progressista, do interesse público, do povo, vemos agora uma malhação muito mais violenta, eu não sei se efetiva. A gente precisaria saber nesse momento, seria interessante saber como que andam as audiências das emissoras que não estão completamente de porta-vozes do governo, e aí dos jornais e revistas, a leitura de jornais, revistas e portais que também têm produzido coisas independentes. Como é que está essa disputa? Porque a galera anti-ciência também é anti-jornalismo, anti-informação, e é tudo uma maluquice. Corre a loucura pelo WhatsApp, a maluquice corre pelo WhatsApp. Você pega e fala, olha, meu amigo, não é assim, veja aqui, isso aqui explicado. O retorno que vem mas você vai me mandar matéria da Globo, matéria da Folha, checagem, checador de notícia, é tudo de esquerda. Não tem, então, é uma coisa que bate. Mas, então, seria interessante saber como é que, quem está ganhando mais almas aí nessa disputa atualmente. Parece que na de audiência, tanto a Globo News está bombando, a Globo News está fazendo uma cobertura permanente. É isso que o Ramos gostaria de encerrar, né? É isso que o Ramos gostaria de ir para o caixão, né? Porque a Globo News tem feito muita matéria, muita reportagem, né? Está presente em vários estados, tal. Então a Globo News cresceu muito a audiência, muito. A Globo News está se equiparando à TV aberta, é um negócio impressionante isso. Enquanto a TV fechada está se equiparando à TV aberta, maluco. E a Globo cresceu muito. Né? Esses outros canais estão meio na pasmaceira. Né? SBT, Record estão meio na pasmaceira. Rede TV. Né? Já no caso da mídia impressa, dos jornais, aí a situação já é mais dramática há algum tempo. Né? Então, agora fica mais dramática ainda com bancas fechadas, né? Com dificuldade de chegar os jornais para os assinantes. Então, acho que isso é mais complicado ainda. Eu acho que esse setor vai sofrer um baque, já estava, né? O modelo de negócio já estava em crise e vai piorar muito. Né? A própria televisão também já está sofrendo um baque, né? Tem tido muito corte de salário, né? E tem tido muita ameaça de demissão. Você teve ontem problemas na Bandeirantes, você já estava tendo problemas na Record, mesmo problemas na Globo, né? Mexendo com salários. Né? Então todo mundo vai sofrer com essa história. Aí tem um outro lado que é interessante na cobertura da mídia, que é isso. Ela só distou um pouco quando é para falar de direito de trabalhadores. Aí é interessante. Aí a questão de classe junta, né? Então ela está mostrando mais matéria sobre a desgraceira que está ocorrendo no Brasil, né? Se colocando pelo isolamento a partir da ciência, tal. Interessante. Agora, quando entra na questão dos trabalhadores, aí ela é um espírito de classe, ela defende reduzir salário, ela defende, né, e desrespeitar os sindicatos, ou seja, aquela decisão inicial do Lewandowski, que ela vai para cima do Lewandowski, né, para recuar. Né? Então, pau no sindicato, pau no salário, né? É isso, e começa a falar, que é um negócio que eu acho que o movimento sindical devia ficar muito antenado, em transformar em permanente o que é provisório.
Eles estão querendo transformar todos esses retrocessos em função da pandemia em algo permanente, né? Então, aí não tem divergência entre eles. Aí patrão é patrão, se junta e acabou, né? São os patrões da mídia. Mas eu acho que estão ocorrendo esses fenômenos na imprensa. Sim, nisso a nossa querida imprensa nunca nos decepciona, né? Aí você, olha, ali, a MP 905, que felizmente não foi votada no Senado, mas que na verdade é uma ameaça permanente, porque o próprio Alcolumbre recomendou ao Bolsonaro revogar e, portanto, ele pode reapresentar e vai fazer, e talvez agora dentro dessa... Porque a MP é anterior à crise da pandemia, então agora ela pode voltar com novos requintes, né? Que aquilo a gente já discutiu, isso no âmbito do Barão, é uma maluquice, diz que vai gerar emprego para jovens, mas retira direitos, mina ainda mais os sindicatos. Se já era loucura antes, agora é pior ainda, porque agora todos os esforços e recursos devem ser direcionados à saúde e à assistência social, e até o socorro das empresas, mas para manter emprego de verdade, né? E não para aumentar lucro, não para aumentar a margem de lucro, não se trata disso agora, mas é isso. É impressionante. A visão, assim, a pobreza ganhou visibilidade, a desigualdade ganhou visibilidade, mas nada disso se resolve pelo caminho da ampliação de direitos. A receita continua sendo a retirada de direitos. Esse capítulo eu não sei qual é o Deus iluminado que vai precisar baixar para haver mudança em relação à cobertura. E não é nem para tomar partido, é para pelo menos dar voz a quem pensa diferente. Pois é. Não é? O Globo, a Folha, o Estadão podem publicar editoriais todos os dias defendendo políticas antissindicais e etc. Beleza. Mas entrevistem, pelo amor de Deus, pessoas que pensem diferentes. Dê uma mínima chance para o leitor, espectador, formar uma opinião a partir de uma diversidade, que é o que não acontece, é o que a gente critica no Barão desde sempre, mas infelizmente não chegamos lá ainda. Miro, o que mais temos para comentar? Não, eu acho que é isso. Acho que esse negócio do contraditório, né? É isso. Né? Nesse negócio da economia e trabalhador e trabalho, aí eles não negam a classe, eles são patrões, né? Eles detestam sindicato, detestam greve, detestam direito trabalhista, aproveita a pandemia e retira tudo, né? Eles vão E é isso, não tem, porque nos jornais você até pode dizer iniciativa privada faz o que quiser, privada mesmo, nos dois sentidos da palavra, faz o que quiser. Agora, em concessões públicas, é inadmissível que uma Globo, uma Record, uma Band, um SBT falem dessas questões do trabalho sem ouvir sindicalistas. Falem das questões da economia sem ouvir economistas mais heterodoxos, keynesianos, tal, eles não ouvem. Eu nunca vi ressuscitar tanto tucano como foi ressuscitado agora nesse debate de economia. Eu tinha caras que eu nem sabia que existia mais Malan. Quem que é o Malan? Sumiu, de repente aparece de novo. Como que apareceu o Malan? Né? Eles ressuscitaram, porque eles estão tentando criar alternativa de centro, eles ressuscitaram todos esses economistas. Não ouvem economistas do campo, mas a esquerda não ouvem, né? E na questão do trabalho, não ouvem sindicalistas. É impressionante. Não tem sindicato no Brasil, não tem centrais sindicais no Brasil, não tem trabalhador. Só ouvem os tais especialistas de mercado. Especialista de mercado é um nome bonitinho para porta-voz de patrão, né? Mas tem que falar especialista de mercado, que é mais bonitinho. Uhum. Né? Então é lamentável. Nisso a mídia não mudou nada, como você diz. Aí não tem jeito. Eu acredito que nem santo resolve esse negócio. Esse negócio só resolve com consciência de classe quando os trabalhadores começarem a chutar o pau da barraca, mais organizado, mais consciente, aí talvez resolva um pouco. Eu lembro que final da década de 70, início da década de 80, com a retomada do movimento sindical, eu lembro que o falecido Diário Popular chegou a ter páginas de movimento sindical. Teve uma coluna de movimento sindical. Eu lembro que a Folha chegou a ter
páginas também tratando do mundo do trabalho. Ou seja, quando os novos atores entraram em cena, forçaram a mídia a tratar. Eu acho que só tem... Esse seria o santo. É o, né, maior protagonismo dos trabalhadores. Acho eu. É a única forma de resolver essa desgraça. E essa batalha é uma batalha que tem aí obstáculos que crescem a cada dia, né? Porque isso também é uma coisa que está difícil. O desemprego que já era alto vai ficar muito pior agora, o que dificulta muito a luta dos trabalhadores, porque é muito mais fácil você organizar quando em momentos de crescimento, que foi o que aconteceu no período ali 2003, 2013, né? A economia cresceu, a gente vivia uma situação que era quase de pleno emprego, e as categorias se fortaleceram muito, as entidades se fortaleceram e muita coisa boa aconteceu. A gente tinha acordos nacionais que eram negociados pelo movimento sindical e o governo, reajuste do salário mínimo, reajuste da tabela do imposto de renda, diversas coisas que beneficiaram a sociedade toda, inclusive a galera que gosta de malhar sindicatos atualmente. Mas, quem sabe a gente chega lá, não é isso? Miro, acho que podemos encerrar aqui o nosso papo e vamos para os próximos acontecimentos. Agradeço a galera que nos acompanhou. Peço desculpas pelas mensagens que travaram aqui, não sei o que houve. Problemas dos tempos de tecnologia no isolamento. Convido todo mundo a continuar acompanhando as lives do Barão, todas as terças e sextas, às 10h30, sempre temas quentes. E muito obrigada e até a próxima. Fiquem em casa, se cuidem. Isso. Beijão. Um beijo.